e onde denominamos o curso intermediário. Queremos dar as boas-vindas a vocês. Mais adiante, quando tivermos informação dos conectados, vamos transmitir às pessoas os nomes e de onde vem cada um dos participantes. Ricardo, estamos começando sempre, é bom quando começamos um novo ciclo e se colocam junto com as pessoas o desejo de ter um bom caminho no ensinamento, uma boa conexão, uma boa participação. E qual seria teu pensamento ao começar a segunda parte do curso de Kabbalah? Olá a todos! Antes de mais nada, boas-vindas no curso intermediário. Vamos seguir com a sabedoria, entrando cada vez mais para entender o processo da criação. Eu creio que, no fundo, todos possamos entender qual o propósito da sabedoria e ver como isso pode nos servir, quão bom. E no final queremos transmitir a vocês a profundidade, a sabedoria, ou seja, para que eu possa entender quem sou eu, responder a pergunta do propósito da existência e por que estamos todos aqui reunidos neste novo curso, nível intermediário. E gostaríamos de ver e dizer que vamos transmitir a classe aos domingos e perguntas e respostas, como no nível fundamental vai ser às terças em português, ao vivo. Teremos os amigos instrutores e eles também estão responsáveis pelo curso. Então nós temos um grupo que queremos muito, que é o grupo de Tulancingo, na cidade do México, e com eles fazemos toda uma viagem do que era o nível fundamental e agora nos seguem no nível intermediário. E o nível intermediário, vamos ver o processo da criação. Vamos entrar na estrutura, com muito mais terminologia, linguagem da Kabbalah. Uma linguagem que vamos começar a penetrar e ver, entender os textos escritos pelos cabalistas através dos tempos. Vai ser uma viagem interessante, que vamos juntos, esperamos suas perguntas, dúvidas, tudo que possa surgir na relação que vamos ter, na relação das classes. Já temos amigos conectados da Venezuela, Norma, Sandra, Judite, Leandro, Renê, da Argentina está a Cris, Valéria, do Uruguai, Manuela, Eduardo, da Costa Rica, Marvin, El Salvador, Débora. É isso. Bom, Ricardo, quando a pessoa começa um ciclo e algo novo, novo para aqueles que não conhecem a sabedoria cabalística, nós também, a princípio, quando começamos o caminho, passamos por isso, eles nos falam de conceitos como mundos, superior, inferior. A pessoa pode começar a usar estes conceitos, palavras, e usar com o aprendizado que ela já teve anteriormente na sua vida. E começa a pensar que talvez esses mundos são outros planetas, outras galáxias. Na verdade, sim, quando falava de mundos eu acreditava que era como coisas paralelas, mundos paralelos. Ou eu tinha este conceito. E a nossa imaginação pode viajar muito. Então, disso que se fala de mundos. Então, bom, Ricardo, nas lições que vamos ter agora, na segunda parte, no nível intermediário, vamos começar a ver isso sobre o mundo superior.
E o objetivo, o tema desta classe é luz e vaso. Luz e vaso, dois conceitos muito importantes que vocês já se familiarizaram no nível fundamental. Qual é, então? Nós temos um objetivo geral, que é mostrar os atributos da criação, esse é o objetivo geral. E o objetivo específico para esta classe é analisar por que, na realidade, essa realidade está oculta e a outra encoberta, para que tenhamos que ter equivalência de forma e mostrar o início do nível superior. É isso que queremos alcançar nesta classe. Esperamos que, ao terminar, tenhamos esta retroalimentação. Lembrem-se, podem mandar perguntas para os moderadores e vamos tentar responder. As perguntas que não pudermos responder hoje serão respondidas pelos amigos de Israel na terça-feira. Vamos fazer uma introdução que tem a ver com a Kabbalah. Na verdade, a Kabbalah, além de um nome, além de um pensamento, tem toda uma estruturação de um conhecimento muito grande, completo e complexo, com relações muito sofisticadas e de acordo com o que queremos para transmitir, que seja mais fácil de entender. O que a Kabbalah estuda? A Kabbalah, dentro de uma das áreas que estuda de tudo o que existe, é analisar a estrutura da realidade. E quando falamos da realidade, entramos num conceito bem complexo. Porque, como vimos na segunda classe do nível fundamental, o que é a realidade, qual o pensamento que a Kabbalah ensina da realidade, é bem distinto do que normalmente podemos perceber ou conhecer através do conhecimento que a ciência entrega ou a realidade perceptiva de cada um. Portanto, esta realidade nos foi dada por pessoas que conseguiram um grau de alcance que lhes permite poder transmitir a nós que estamos bem longe desta realização, deste alcance. Então a Kabbalah mostra, por um lado, uma realidade que chamamos superior e que essa realidade se revela o que os cabalistas alcançaram e desenvolveram. Por isso, a natureza é uma das formas sobre a qual esta realidade se reflete. E os cabalistas dizem que tem duas naturezas, uma natureza espiritual e uma natureza do tipo corporal ou perceptivo. E essas duas naturezas, os cabalistas nos falam delas. Para ele, os cabalistas desenvolveram sistemas importantes que nos indicam que através destes sistemas também podemos conseguir alcançar e compreender a diferenciação do mundo superior e inferior. Também nos trazem, entregam ferramentas, um método que vai pouco a pouco adentrando um conhecimento sobre como conhecer o mundo superior. Portanto, os cabalistas são investigadores da realidade. Só que aquilo que se alcançou pode ser transmitido. Então, quando estudamos Kabbalah, temos que entender e agradecer que estes homens, através do seu processo investigativo, conseguiram discernir, revelar, descobrir esta estrutura. Essas estruturas que são especiais, para muitos desconhecidas, e que nos revelam um mundo superior. E todas as sabedorias do mundo, todos os conhecimentos do mundo, se circunscrevem a Kabbalah. E os cabalistas nos ensinam que todas as ciências do mundo estão sob a ação da Kabbalah, porque eles nos dizem que a Kabbalah é uma ciência.
é a ciência das ciências. Mas os cabalistas foram além da investigação dessa ciência. Eles entraram na profundidade das leis e chegaram a nos mostrar então a realidade superior ou a realidade espiritual. Eles disseram, nos ensinaram, que a realidade que conhecemos como a realidade perceptiva é feita e conhecida pelos 5 sentidos. Que os 5 sentidos, como dizíamos, são limitados, sempre estão com falta de amplitude, e o homem tem que aumentar com telescópio, microscópio, mas não falamos destes sentidos quando falamos da sabedoria espiritual da Kabbalah. Portanto, os cabalistas nos dizem que há outra realidade, uma realidade oculta, que não é percebida pelos 5 sentidos. Então, nos dizem que deve-se construir, buscar, investigar uma nova capacidade de percepção, que os cabalistas mencionam que é um novo sentido. Não é o 6º sentido, esotérico, não é isso. Não, nós falamos de um sentido espiritual que nasce sobre outras condições e leis, e que capacita os sentidos perceptivos a um nível distinto para entender a realidade espiritual. E é assim, então, que estudando o Kabbalah, a pessoa pode obter o 6º sentido. Por isso, a Kabbalah é conhecida como a sabedoria do oculto. E aqui surgem, então, perguntas que nós podemos responder nesta classe. Por que há uma sabedoria oculta e por que a outra descoberta ou revelada? O que significa que está oculta? Por que está oculta e por que uma revelada? Porque o homem percebe conforme a equivalência de atributos, que atributos existem distintos ao Criador e porque eu vou perceber de acordo com a diferença dos atributos. Por outro lado, também nos dizem, e surge uma pergunta do que falamos, por que temos que ter uma capacidade restringida de captar esta realidade? Por que há restrições no homem? E em relação ao mundo superior, o que é o mundo superior? O que ele nos mostra? É daí que vem o conceito do mundo superior. Na primeira parte, queríamos estabelecer que os cabalistas nos dizem que existem 2 realidades. Mas a ciência nos fala que todos nós percebemos como realidade, são só ondas, o que percebemos como realidade, ondas de frequências distintas. Portanto, como já estudamos no nível fundamental, e no que veremos hoje, podemos dizer que há uma forma de ver a realidade conforme uma sintonização de ondas. Portanto, todos nós percebemos como matéria estruturada, damos forma e nomes, são distintos tipos de onda. Os cabalistas nos ensinam como funcionam as ondas sob que parâmetros, que meio usam nessa profundidade. Então chegou o Ari com seu ensinamento do que se chama a diferença entre mundo superior e mundo inferior. Portanto, estudando o Kabbalah, vamos acrescentar à nossa realidade perceptiva um novo sentido. E esse novo sentido busca, prepara, trabalha, confecciona, constrói e revela um mundo superior. Cada um são qualificações que expressamos e cada um há uma explicação. Porque revelamos, construímos, analisamos uma realidade que chamamos mundo superior. E voltamos à essência da construção da Kabbalah. E tudo está dentro de cada um. Tudo o que percebemos, como fora, está dentro da pessoa. E também, portanto,
essa sabedoria da Kabbalah está dentro da pessoa, conforme parâmetros, restrições, mais ou menos revelada, vai depender somente do funcionamento de quanto de desejo teremos que seja assim. Então, Ricardo, pode ler o parágrafo deste livro, que se chama Mundo Superior. Leia esse parágrafo para nós, por favor. Como se conhece este mundo como superior? Porque tem que descobrir que esta parte da realidade, que agora está oculta diante dos seus olhos e é revelada, nascem todas as forças futuras que se perceberão de diferentes formas num sentido natural. Estas forças captará como algo geral acima dos seus sentidos naturais e que depois entre eles surge a imagem de outro mundo e a percepção do tempo. A nova realidade que se revela ao homem chama-se mundo superior, porque precede o que sentirá nos sentidos naturais. Com isso também fica claro o motivo pelo qual aqueles que alcançaram a espiritualidade chamam-se cabalistas, do hebraico receptores. E o nome cabalista indica a capacidade de receber a imagem da realidade anterior como uma imagem natural captada pelos 5 sentidos. Obrigado. Então, o que temos aqui, nós confrontamos um conceito importante. Nós podemos ver agora, ver o nosso tablet. A primeira coisa que existe que nos ensinam é que existe um Criador. Este Criador nós chamamos de Boré. Este Boré criou tudo. E os cabalistas nos contam que existem duas realidades. Essas duas realidades são as que conhecemos porque assim eles nos mostram. Portanto, temos uma realidade chamada superior e uma realidade chamada inferior. Mas, como dizíamos, tudo isso vem de Boré. Boré, portanto, dele vêm as duas realidades. Dele nasce agora. O que significa isso? Se antes dizíamos que o homem é que constrói, então qual a diferença com que agora dizemos que tudo vem do Criador? Bom, vamos explicar isso novamente com o conceito de Boré. Boré é uma palavra composta de duas palavras em hebraico. Uma delas, Bo é venha, e a segunda é ver, veja, re. Os dois conceitos de venha e veja mostram todo o processo do ensinamento cabalístico, ou seja, no venha e veja está tudo que a Kabbalah nos ensina. E isso nós temos então que entender que há um sistema composto de 4 níveis da realidade, 4 níveis da realidade, e os 4 níveis da realidade estão estruturados da seguinte forma. O primeiro nível, o básico, o primeiro,
É o nível inanimado. Qual é esse nível inanimado? É o que estudamos em algum momento no processo de estudante, que chamamos reino mineral. Mas na Kabbalah é mais extensiva, porque tem a ver com tudo que são galáxias, constelações, universo, Via Láctea, nosso sistema solar, a Terra, todos os elementos que a compõem, os minerais, distintos níveis de ácido, perdão, de sólido, gasoso, etc. O segundo nível que os cabalistas nos mostram é o nível vegetal. O vegetal nós conhecemos como reino vegetal. Eu não vou explicar muito, porque nós temos claro do que estamos falando. O quarto nível é o nível animal, ou animado. Quando falamos de animado, então falamos do reino animal. E aqui é uma diferenciação da Kabbalah que nos diz que há um quarto nível, que é o nível falante. E falante, a diferença é porque tem a possibilidade de se comunicar. Então poderíamos colocar aqui, embora não esteja bem, vamos colocar para o nosso entendimento o reino humano. Então, ou Adão, isso, obrigado. Obrigado, Ricardo, isso, que é para o ser humano ser semelhante ao Criador, pelo qual chega a ser um falante. Então, os cabalistas nos falam dos 4 níveis. Agora, tudo que está aqui, tudo vem só de uma força. Vem somente de um pensamento, de um propósito. Vejam, uma força, um pensamento e um propósito. Ele a dirige, ele manda e existe, ele controla. Tudo isso faz com um único propósito. Portanto, esta força tem uma característica clara e expressiva em todos os sentidos. Isso é este Boré, tudo que nasce dele, do Boré, conforme o que investiga, os cabalistas investigam, do vem e veja, não vamos colocar aqui. Podemos entender, não sei se está vendo. Aparece então conceitos muito importantes dos seus atributos. Então, por um lado, uma característica dele, que é bom e bondoso. É isso que os cabalistas indicam, que os cabalistas nos mostram, que ele é todo bom, bondoso, benfeitor. Agora, como se expressa estas qualidades do Criador, vai se expressar mais adiante, como vai entender como se manifesta. Portanto, de todas as características, os cabalistas nos dizem que podemos falar que o ponto, a essência, mais importante como ponto de partida é o amor. O amor é o que poderíamos vislumbrar através das características do Boré. Agora, como se reflete o amor? Então os cabalistas nos dizem, com isso queríamos fazer a introdução, o amor se manifesta num atributo muito importante. Este atributo é doar.
Portanto, o que vamos falar, o que vamos conversar é sobre este atributo de doar. Isso é o que o Criador mostra, ele revela. É isso que temos que dividir com vocês nesta classe. Portanto, este Boré que mostra o atributo, ele quer agora, mediante este atributo, o amor, quer levar a descobrir a ele. Ele agora se revela ao Criador. Então, o cabalista, que é um investigador, que vai analisando este processo do desejo de descobrir ele, começa a entender os distintos graus desta qualidade que é doar. Portanto, obviamente, ele começa a compreender que o cabalista, a única forma de conseguir o grau de doar é aproximar-se dele, aproximar-se e conhecê-lo. Então, os cabalistas nos ensinam que deve haver uma relação que deve mudar a forma com a qual eu capto, busco e investigo o Criador. Então, deve haver uma forma que os cabalistas nos ensinam de como eu me relaciono com este atributo, como eu conheço ele, como eu permito que este atributo chegue, se além disso não o tenho. Não faz parte da minha natureza, não sinto próximo. Talvez tudo que eu possa dizer que o Criador é só uma especulação da minha forma de ver, mas eu não tenho grau de percepção para entendê-lo. Portanto, os cabalistas nos dizem que para chegar a conhecer isso, deve haver uma relação com ele. Portanto, os cabalistas nos falam que há uma estruturação. Existe uma forma onde o Boré nos reflete. E esta forma é que este doar se revela no Criador, é doar através da revelação e da formação de outra importante compreensão que devemos ter. E essa é as almas. Portanto, o doar agora vai se revelar no desenvolvimento das almas. Então, vamos compreendendo e o processo que essa realidade se constrói através das almas. Ou mais exatamente, vamos ver depois, a alma. Depois vamos explicar por que dizemos alma e por que dizemos almas. Portanto, através das almas, vamos conhecer todos os detalhes da criação. Vamos conhecer as relações que existem entre cada uma das partes. Vamos conhecer também porque existe um distanciamento total com o Criador. Porque há uma dissociação, uma diferença, porque o homem não pode aceder a conhecer também o atributo maravilhoso, que é o amor do Criador, este atributo que é doar. Por que não podemos conhecer? Se além disso as almas vêm dele, estão relacionadas com o doar, então o ato maior de bondade foi criar as almas. E as almas são as que constroem uma aproximação com ele. Então, o que separa as almas da doação? Quando vem da doação, vem dele. É isso que vamos estudar através dessas lições. E o Criador diz que há um distanciamento completo, os cabalistas nos expressam, entre Boré e o Criador. É uma distância muito grande. E essa distância deve ser sanada, deve ser corrigida.
que o destino final das almas é o atributo de doar, é chegar a ser um. Um só. Portanto, estas almas que trabalham depois nos corpos entendem que existe neste processo uma diferença entre o doar e o corpo, que só quer receber. Então, por um lado, ao doar como atributo que reflete a criação ou o sistema criador, e por outro lado, o sistema criado, que falaremos mais na segunda lição, quando vamos falar das fases da criação. O sistema chamado criado tem um atributo totalmente distinto, que se chama desejo de receber. Os cabalistas então mostram que este doar, vamos escrever aqui, para que também vamos entender os sentidos. Vocês já conhecem, então, o conceito de criador, ou Boré. Os cabalistas dizem que se manifesta através de um conceito chamado luz. E a criatura, ou ser criado, a criatura ou ser criado se manifesta através de um conceito conhecido como vaso. E isso está bem claro na concepção de cada um. A luz é a que deve chegar onde está o vaso. Portanto, se vamos além, podemos dizer que, para entender melhor isso, vamos colocar aqui e vamos entender melhor. Vamos colocar o atributo do doar. Então, os cabalistas nos dizem que através deste conceito que é a luz, se faz chegar o atributo do vaso. Portanto, o Criador é o doar e a criatura é o vaso, que é receber. Vaso é igual ao receber. Você quer ler algo? Sim, eu vou ler algo do prefácio da Sabedoria da Kabbalah. Introdução à Sabedoria da Kabbalah, na construção dos mundos do Kabbalah para o estudante. É um parágrafo pequeno que diz: a alma está incluída de luz e Kli. A luz da alma vem do Criador dentro da sua essência. Através da luz, o Kli da alma foi criado, já que se trata do desejo de receber a luz, o desejo para desfrutá-la. Portanto, o Kli se ajusta perfeitamente à luz que vem preenchê-lo. Obrigado. E eu gostaria também de falar com respeito a esse distanciamento, porque o texto fala, na abertura da Sabedoria da Kabbalah, porque esta imperfeição do Criador nos faz como distante a Ele, imperfeito, não como Ele. E fala dos cabalistas e o Ari responde essa pergunta, dizendo que no seu estado final somos criados, somos plenos e temos que fazer, segundo o desenvolvimento da criação, esta perfeição que vamos aproximando. E depois o Ari responde a pergunta no livro Árvore da Vida, que diz: para revelar a perfeição dos seus atos, de forma que as criaturas se aperfeiçoem e alcancem o nível do Criador, que é a única perfeição verdadeira. Para ajudá-los, o Criador criou a escada dos mundos. As almas descem por essa escada no nível mais baixo, onde se vestem em corpos materiais do mundo, e através do estudo da Kabbalah, as almas mesmas começam a ascender e a subir por essa escada, pelo qual desceram até voltar ao Criador. Que lindo, Ricardo, obrigado pelos pensamentos. A verdade é que na segunda parte do curso vamos lendo muitos textos. Vocês sabem que parte do método, e isso é muito grande para entender a leitura do Ricardo. Talvez pudéssemos mandar essas citações
pelo e-mail. Sim. Da condução dos mundos. Prefácio e abertura da Kabbalah. Um texto do Kabbalah para o estudante. Obrigado, Ricardo. Então, todo o processo tem a ver com a criação entre a luz e o vaso. E onde nasce a luz, o que é o vaso? Por que este vaso tem que receber? Onde nasce o desejo de receber? Que está em equivalência de forma? Vamos falar na classe. Queremos deixar esclarecido o conceito nesta classe. Quando nós tivemos uma formação de caráter cultural religioso, nos mostram e dizem que Deus é algo que está na expansão. De repente há descrições deste Deus, descrições das suas qualidades. Alguns teóricos analisam conforme a investigação, em alguns livros religiosos, algumas conotações do Criador. Para os cabalistas, isso se chama Atzmuto, sua essência. Então, nós vamos vislumbrando através do estudo e algumas características que se vêm dele, que pode se revelar, mas através somente de um atributo, uma qualidade que ele mostra. Essa qualidade é a doação. Cada um que falamos disso, vamos falar. Então, o que havia antes, Atzmuto, nós não falamos, os cabalistas não nos ensinam. E não sei se vamos chegar a estudar isso, mas até hoje o que revelamos é que nós não falamos de Atzmuto, da essência do Criador. Portanto, o homem deve começar a viver este processo de descobrir o Criador, esta revelação. Portanto, a única coisa que o homem sente é que ele existe, vive, e se dá conta que só um atributo se mostra e se revela. E este é a doação. E com isso deve-se trabalhar e compreender. Portanto, no fim, se transforma num confrontamento, que são opostos, onde por um lado está o desejo de receber, que é o Criador, e o doar, que é o Criador. Então os cabalistas os expressam através desta simbologia, que tem a ver certamente com o tema. Nós estudamos, podíamos entender isso? Existe, por um lado, um conjunto, que é o homem, e por outro lado, existe outro conjunto, que é o Criador. Ambos são distintos, com qualidades distintas. E é assim como o Criador tem características bem distintas da criatura. Portanto, nós temos a criatura e o Criador. E aqui temos uma grande diferença e uma oposição contrastada. Isso nós vamos simbolizar com o símbolo da diferença. Aqui existe a criatura, que é 100% de diferença do Criador.
E é isso que chamamos e conhecemos como conceito de equivalência. Equivalência de forma. E aqui na primeira imagem não há nenhuma relação, não há nenhuma igualdade. Os cabalistas nos ensinam que a diferença que existe no que a física ensina, que nos fala da velocidade da luz, que existe uma distância. Para os cabalistas, essa distância não existe, senão que é a desigualdade de forma. A distância entre nós e a luz não tem a ver com quilômetros, nem segundos, mas sim com equivalência de forma. Portanto, no primeiro gráfico que está aqui, nós encontramos que está totalmente distinto por um lado. Por um lado está o Criador, por outra a criatura, com uma grande diferença, entendendo que essa diferença se expressa em conceitos básicos. Por exemplo, o Criador é o do ar. E quando falamos de doar, dizemos então que este atributo do Criador, a criatura não tem. Então, aqui não existe doar. Isso é o que pode se descrever e entender. Portanto, se dizemos, e como dissemos antes, que o Criador é o bem, aqui não há bem. Depois vamos falar mais profundamente através das classes. Agora, qual o propósito então? O propósito da criação é revelar às criaturas o nível do Criador, ou levá-los até lá. Então, qual o propósito daqui? O propósito do Criador não é o que está aqui. Este não é o propósito do Criador. O propósito do Criador é isso. Uma igualdade. Este é o propósito do Criador. Levar no estado de igualdade a criatura. Mas isso traz na criatura uma sensação chamada carência. E a carência da desigualdade de forma, a carência de não ser equivalente ao Criador, mostra então que há uma distância que é muito difícil para consertar. Então, o Criador, surge nele o pensamento da criação, que é de beneficiar as criaturas. E isso nos expressa o livro-texto das lições, que é como a relação da mãe com o filho. Como a mãe quer dar ao filho o melhor para ele. E o que temos vivido já neste processo, os anos vão passar e sempre vamos pensar e ver como a nossa mãe nos cuidou em todo o processo da vida, coisa que não lembramos, mas nos contam, e outras coisas nos lembramos. Então, esta mesma relação que existe entre a criatura, entre a mãe e o filho, e o Criador e a criatura, nos mostra que existe sempre, de parte do Criador, uma busca. Portanto, depois vamos ver o mesmo gráfico para entender e vamos dar conta que neste estado, que vem depois, quando existe mais aproximação, entre um e outro, mantendo o que já vimos aqui, cada um mantendo sua conformação,
com a qual cada um tem, e cada vez neste gráfico que vemos aqui está mais próximo. Cada vez a criatura e o Criador estão mais próximos. Então, a diferença que existe aqui, essa diferença, é menor, bem menor. E aqui está muito próximo. Então, aqui, através há um processo de desenvolvimento que está muito próximo do Criador, muito próximo. Depois chega este processo que ele nos mostra na Kabbalah. O homem vai desenvolvendo o seu processo. Então, em algum momento, já há entre a criatura e o Criador, há uma zona onde existe certa igualdade de forma e que podemos mostrar aqui, vamos preencher. Ao fazer este gráfico, nós dizemos que já há certa igualdade de forma entre o Criador e a criatura. E essa igualdade de forma nós entendemos através da teoria dos conjuntos, que nos dizem que se há os mesmos elementos um do outro, então há uma igualdade de forma. Agora, vai chegar, e o quarto processo nós vamos desenhar de forma especial, num momento determinado. Isso vai ser somente um. Só um. Não há diferença de forma. Portanto, o que vemos aqui já existe uma total igualdade de forma. E isso se constitui, então, num doador. Ambos estão intimamente unidos e relacionados. Então aqui aparece um termo que vamos colocar aqui, que se chama adesão. Adesão. Para a Kabbalah e o que os cabalistas dizem, a adesão é a mesma coisa que dizer igual fim da correção. Ricardo, quer dividir alguma coisa? Bom, leia. O começo, a ascensão do Criador e a transição entre este mundo e o mundo espiritual. A transição em si mesma chama-se Marsom, barreira. Há 125 graus de revelação das partes do Criador para as criaturas, entre a ocultação e a revelação completa. E estas partes se chamam Olam, mundos. Os cabalistas ascendem aos mundos espirituais, corrigindo seus desejos, que são suas intenções, e nos contam, conforme os escritos ou oralmente, que o Criador tem somente o desejo de doar o bem, tendo criado tudo para nos dar toda a sua abundância. Devido a isso, nos criou um desejo de receber, para receber o que deseja. A perfeição radica em que a criatura obtém equivalência de forma com o Criador por si mesmo. E isso se deve a que neste momento ele tem o desejo de receber todo o deleite incluído no pensamento da criação e desfruta a luz e o estado do Criador, já que chegou a equivalência de forma e os desejos e pensamentos. Obrigado. Excelente as reflexões que os cabalistas nos mostram através da leitura. Quando mostramos este gráfico da adesão igual à correção, é quando ambos, Criador e criatura, são idênticos.
para o Boré, o fim da correção, vamos colocar aqui, para fazer a comparação. Do ponto de vista do Boré, quando dizemos fim da correção, é a mesma coisa que dizer a meta da criação. E do ponto de vista da criatura, o vaso, para o fim da correção, o fim da correção é igual a dizer a meta do desenvolvimento. Então, quando vemos esta comparação, por um lado, como o Boré nos vê e como nós os vemos, temos que ver então o desenvolvimento do quê? Do que estamos falando? Então, a quarta parte chama-se o desenvolvimento no processo. Depois disso, vamos deixar para ver perguntas e vamos responder as inquietudes que vocês têm. Então, por favor, vocês podem mandá-las ao nosso contato, às nossas amigas que estão coordenando. As perguntas que vocês mandam. Então, com relação ao desenvolvimento, é a quarta parte da classe. E quando falamos do desenvolvimento, a pessoa entende que o desenvolvimento é um processo. E desde já é um processo evolutivo. E como é evolutivo, já dizemos de avanço, alcance, subida, etc. Portanto, o plano da criação nós só sentimos à medida que vamos conhecendo, subindo. E vamos saboreando, degustando, desfrutando na medida em que nos aproximamos para conhecer este plano. E vamos conhecer mais este plano, ou este pensamento da criação, na medida em que tenhamos equivalência de forma nos atributos que ele nos revela. Portanto, antes de todo o processo, antes de chegar a conhecer plenamente isso, vamos obter um caminho para ser percorrido. O primeiro caminho que nos surge, no primeiro estado do caminho, a primeira estação, o paradeiro do caminho, quando vemos tudo isso, o Criador, e vemos tudo, nós nos sentiremos mal, sentiremos que somos indignos, somos maus, perversos, como quiser chamar. Uma revelação do mal que como você pode qualificar. E há algo que vai fazer com que nos sintamos mal por essa sensação do distanciamento dele. Então, em algum momento no desenvolvimento, eu não quero aprofundar muito, porque vem coisas mais profundas, mas se é certo que estamos com vocês na classe fundamental, estávamos, em que falamos que não tínhamos livre-arbítrio e liberdade, agora vamos começar a ver que no processo de desenvolvimento tem certa liberdade que você deve fazer, há certas decisões que você vai vivendo, discernindo e tomando. Em que parte você toma essas decisões? Porque se existe isso, você decide participar deste curso. Então é uma decisão que nasce de você. Então nós estamos neste estado. Este é um privilégio que tem sol falante. Porque o resto dos estados, inanimado, vegetal e animal, não tem este privilégio de poder discernir se quer ou não seguir o estado ou caminho. Mas nós nos damos conta que este caminho exige muitas forças especiais.
um empenho, um esforço, tem muitas diretrizes, encruzilhadas, becos, labirintos, mas vocês têm que trabalhar. Mas nos é dito que conforme o esforço, o empenho que fazemos, assim se avança. Portanto, a sabedoria da Kabbalah nos começa a ensinar que tipo de força temos que fazer, o que temos que conquistar e ir vivendo para avançar neste processo. E nós já comentamos com vocês que existem 125 níveis que nos separam desde que o homem cruza o Mar Soma até subir ao grau de Atzilut. 125 níveis. E os 125 níveis estão descritos na literatura do Baal Sulam. Mas ele nunca disse que este é o nível 120, 140. Nunca o Baal Sulam disse isso. Cada um vai ter que ir descobrindo o grau de alcance do nível que se encontra através desta conexão, deste método do ensinamento da Kabbalah, do estudo da Kabbalah. Então, a pessoa começa a ver sua correção. Este processo que tem que viver, este laboratório que se chama esta vida. Este laboratório que é o processo do estudo da Kabbalah. Para que se revele finalmente esta meta ou essa conquista que devo ter. Então eu começo a entender que eu caminho num caminho de intenções, de muitas intenções. E essas instruções são ações. E nos ensinam os cabalistas como isso se relaciona. O que é mais importante? A ação ou a intenção? E os cabalistas nos dizem que o homem deve transitar parte deste caminho e em algum momento começa a ter uma consciência disso, mas uma consciência insípida, que não é Kabbalah, senão que começa a se dar conta de um estado distinto dentro deste processo de desenvolvimento que chamamos via do desenvolvimento. Então, outra parte do caminho nós vamos sentindo e vamos fazendo conscientemente. Começamos a ter consciência e controle de nós mesmos. Começamos a entender que há certas coisas que eu devo fazer, certas ações que eu devo fazer, certas restrições que eu devo ter. E eu começo a ter consciência disso. E aí eu me dou conta que este caminho se transforma em algo muito incompreensível do que isso. Então nos falam que começam a viver um processo distinto. E este gráfico, vamos chamar de gráfico do desenvolvimento do desejo. Ou o gráfico que nos mostra a diferença entre o mundo superior e aqui embaixo o mundo inferior. E nesse desenvolvimento vamos ter as estações. Vamos começar com a estação mais básica. Veja o que os cabalistas nos dizem, que para entrar no mundo inferior, a pessoa deve se conectar num processo chamado Lolishma, que tem a ver com começar. Eu não posso entrar no mundo superior ou inferior, senão que eu não sei o que é o mundo. Então, o cabalista nos diz que no momento que a pessoa entra no mundo inferior, conhece o mundo inferior, então aquele que não está no mundo inferior, que não sabe que existe um mundo inferior, não sabe que está abaixo no mundo inferior. Então, existe, segundo o que nos escrevem os cabalistas, existe uma parte abaixo do mundo inferior, abaixo dele. E a mais abaixo do inferior, a outra parte que se chama coração de pedra, que não falamos.
Mas o mundo inferior, o estado debaixo do mundo inferior é o estado de besta. E isso não falamos na Kabbalah. Portanto, quando começa o processo do mundo inferior? Quando nos mostram que existe um ensinamento, uma sabedoria, e nós começamos a chegar através do conhecimento. Então, o que ocorre conosco? Nos dizem, veja, a Kabbalah é uma ciência. Então começamos a saborear o ensinamento. E o primeiro processo que está aqui é sem ter consciência de nada. Simplesmente o desejo de receber mais básico, com a diferença que queremos enlolishimar, mas já estamos dentro do processo do inferior, ou seja, estamos no mundo do inferior, mas não há consciência, mas já somos distintos da besta. E isso na Kabbalah começa a entender como desenvolvimento do ponto no coração. Depois que toma essa consciência, começa a aparecer o que se chama atravessar ou avançar com consciência, que tampouco é espiritualidade, senão que simplesmente se dá conta que existem ações que deve fazer. Então já começa a entender que existe um caminho, existe uma sabedoria, deve-se fazer coisas, me dizem que faça tal coisa eu faço, então começo a atravessar o que nos diz o livro através de um estado de consciência. Depois, outro passo começa a entender onde está. O que significa entender onde está? Existe o mal que está posto em ti, é a tua natureza, mas está a Torá como remédio. Então você começa a entender e a vislumbrar o que é o desejo de receber, que está oposto ao Criador e que deve começar a fazer um trabalho. Então, começam pressões, então começam a pressionar. Então, depois que a pessoa está neste caminho, começa as pressões. E o que são as pressões? Começa a viver circunstâncias, sensações. Então se nota que ele incomoda. Mas neste processo, depois das pressões, o ajudam. O que significa o ajudam? A pessoa se dá conta que não lhe convém que ele pressione, porque a pressão lhe leva a sofrimentos e se dá conta que é melhor conectar-se com o sistema, com o método, porque ele ajuda. O que ele ajuda? Você começa a participar das classes, porque vamos ver as ferramentas da ajuda. Então, uma delas é o grupo, depois a luz que corrige, e mais ferramentas. Mas lhe ajudam. Então, todo este processo, vamos colocar aqui. Então, este processo se chama correção. Então, este é o processo de correção. Então, nós estamos na ajuda. E depois que estamos aqui, vem pensamentos muito altos, porque vamos passar para o outro lado. E diz que tudo é bom e vem do bem. Esse é um estado quase do nível superior. Então, tudo vem para o bem. Tudo é bom e vem para o bem. Imagine este caminho como é.
o que nos mostra através do que se chama a vida do desenvolvimento. E finalmente, quando já chega ao ápice do mundo superior, é a compreensão total do plano. Isso os cabalistas nos dizem que é o processo da correção. Por este caminho temos que andar. Ricardo, mais alguma coisa para dizer? Ou vamos para perguntas? Para a última parte. Perguntas, então vamos às perguntas. Uma pergunta de Vinha Delmar. Como podemos aumentar o vaso todos os dias? Obrigado pela pergunta. Você pode responder, Ricardo? Eu tinha lido algo recentemente. Este é o trabalho que deve se realizar. É uma pergunta que vai direto na origem. É uma ótima pergunta. Para responder, se dá um método ao ambiente, os livros, o grupo, um professor, os cabalistas. Deve-se entender que no fim a pessoa deve atuar de duas formas. Por um lado, durante o dia, tudo vem de um, tudo é um. No fim do dia, o Criador fez assim. Assim o quis e fez. E como eu posso aumentar este vaso todo dia? O que o amigo diz aí é como eu posso aumentar o desejo pela espiritualidade e depois acrescentar a intenção pela espiritualidade, por este desejo. Depois eu começar a trabalhar com a intenção, com respeito aos desejos que chegam à tua sensação, à tua mente, e começa a explorar essa realidade. E aí vai começar a realmente a trabalhar no mundo superior e vai aumentar o vaso. Vai aumentar a tua alma, vai desenvolver tua capacidade de perceber o mundo. O que os cabalistas falam, as leis, vai sentir a força de doação. Então vai haver um processo muito interessante onde a criatura começa a entender o que deve fazer e como aumentar o vaso. E por enquanto vai entender que o ser humano é mente e coração, é sensação e pensamento. E pensamentos e intenções. Essas são ações que os cabalistas fazem. Assim que este vai ser o futuro, espero que seja logo para o Sérgio e para todos que veem estas classes. Porque com essa intenção do que eu tenho que fazer e a cada instante, começar a ver como os cabalistas fazem, que a cada segundo podem atrair a luz que reforma e conectar-se com o mundo superior. E vão estar em ambos os mundos, em ambas as realidades. E vai poder aumentar este vaso para captar toda a luz. Então vai ser um processo que vai no seu tempo, depois vai entender que vai querer acelerar esse processo. Vai querer acelerar seu desenvolvimento. E sempre com o método, sempre com os livros, o professor e o grupo. E depois vai começar a trabalhar no que se chama trabalho das 3 linhas. E vai poder criar a linha do meio para entrar mais luz. Mas este vaso vai crescendo. Este é o trabalho que deve realizar. Para isso, exige-se discernimentos, ações, pensamentos, como dizia Rodolfo. É um transitar da pessoa que começa a entender e sai do grau, como da besta, como mamíferos, com sentido de existência pensante, e nos deu essa realidade, e nos deu este mundo, e sair deste mundo para desenvolver este vaso em cada instante. Agora, novamente, um vaso que tem essa realidade. São os vasos, o vaso eu desejo receber. E o que vai começar a fazer o amigo, vai começar a criar um vaso distinto, que um deseja doar. E este vaso vai criar uma nova realidade, porque vai criar um novo sentido, que estava oculto nele, pelo qual passa a transição da besta para ser humano. Ou seja, muda de transição, aumenta seu desenvolvimento. E para isso fomos criados. E aí começa a entender o que é a alma, que é a conexão que tem com o mundo superior e com o Criador, através do atributo de doação. E nessa equivalência de forma,
cria um vaso distinto que conhecia até agora, porque foi criado com o desejo de receber, e esses são os seus tipos de vasos. E o que vai criar ele é um vaso de doação em equivalência de forma, por menor que seja, a quantidade menor, para que tenha contato com a luz, e este vaso vai aumentando, porque vai entender qual o processo, devido a que a luz se torna um vaso, e aumenta o vaso, perdão, e ao crescer o vaso, aumenta mais luz, e vai entender que o seu desejo de receber não vai querer ser deste mundo, senão que do mundo superior, porque já teve contato com a luz, com a força de doação e amor. E dá contentamento ao Criador, não ao desejo de receber. E assim vai ser um processo. Obrigado, Ricardo. Vamos com outra pergunta. A luz cria o vaso? Outra pergunta. Sim. Acho que eu já li aqui isso. Está incluído de luz e clê. A luz da alma vem do Criador. Dentro da essência, através dessa luz, o clê da alma foi criado. Isso está escrito na abertura da sabedoria cabalística do Baal Sulam, ou prefácio à sabedoria da Kabbalah. E vamos entrar nisso. Ele cria a primeira fase da luz direta, onde o vaso é criado pela luz. E isso tem a ver pelo próximo sentido. Tem muito a dizer, porque o vaso é algo que não existia. O vaso é desejo de receber. E a luz é um atributo do Criador que é desejo de doar. Então, como criar algo a partir do qual não faz parte? Por isso que se diz o Criador é a existência a partir a criatura é a existência a partir da ausência, não estava no Criador. É uma carência pelo qual, se o Criador tivesse, não seria completo. Entretanto, a luz faz isso. Restringe o Criador com respeito ao vaso e o separa dele. Mas faz esse atributo para que possa receber tudo que pode dar-lhe. Então, no fim da correção, o vaso não muda a sua essência pelo desejo de receber. E aí é um truque, é o seu desenvolvimento, onde, sem mudar a essência para receber a luz, entretanto, torna-se semelhante ao Criador. E é isso que vamos começar a entender. Semelhante em quê? Nos seus desejos, suas intenções, seus atributos de doação? Esse é um desenvolvimento que começa a criar o vaso ao ter contato com a luz. Sim, o vaso é criado pela luz. Outra pergunta do Chile. Os cabalistas são os que alcançaram a equivalência de forma? Sim. Sim e não. Veja, eu vou ler algo. Os cabalistas são pessoas que vivem neste mundo e se conectam com o Criador. Conforme a sua medida de equivalência de forma, enquanto vivem neste mundo, os mundos são diferentes medidas das sensações do Criador. O mundo é a medida da revelação ou ocultação do Criador para as criaturas, e a ocultação completa chama-se este mundo. Obrigado. Eu quero deixar bem claro. Os cabalistas nos ensinam que entre o nosso mundo, a nossa realidade e o mundo superior, existe uma estrutura de 125 níveis. Vamos desenhar aqui. Os 125 níveis vamos mostrar nesta parte do curso intermediário. Tem 5 mundos, 5 sefirot, 5 partsufim. Cada um dos níveis é um grau de alcance. Portanto, o que temos aqui em cima é o superior ou o mundo superior. E o que está aqui embaixo é o nosso mundo. Ok? Então, o cabalista é o grau mais alto, é o grau 125. E este grau 125 alcançaram somente dez cabalistas, que são os cabalistas que escreveram o Zohar.
por volta do segundo século da Era Comum. Só 10 centelhas de almas alcançaram 125 níveis. O resto dos cabalistas estão aqui, neste nível, até o grau 100. Então, a Kabbalah ensina que a pessoa que passa essa barreira chamada Marson já é cabalista. Portanto, todos que passam o Marson são cabalistas. Mas cada um tem o seu grau e nível de alcance. E este grau de alcance dá a ele uma estatura onde pode transmitir, onde pode dividir e ensinar. Mas a pergunta é, pode ler de novo, Ricardo? Os cabalistas são os que alcançaram a equivalência de forma. A equivalência de forma, ou seja, estar no grau 125 que é do ar, mas todos os graus são equivalência de forma, de acordo com o seu grau. Por que pode chegar ao 125 com o Baal Sulam e Ori? Porque o grau 125 já foi alcançado. No momento que foi alcançado, todos podem chegar a ele. E já há vários temas. Porque se cumpriu a correção, as almas, porque é um tempo determinado para a correção, porque a maturidade da humanidade, são vários pontos que se juntaram para o que se ocorre agora. Não sei mais o que dividir. Porque Baal Sulam fez todas as condutas para chegar ao grau 125. Toda essa realidade. É muito interessante quando ele chega e justifica cada trânsito que a alma fez a cada instante, para chegar ao fim da correção, onde viu o fim da correção. Como o Ari que chegou, porque Baal Sulam se montou sobre todos os textos que chegaram do Ari, que pôde revelar a Kabbalah hoje. É bom explicar o conceito do Baal Sulam, do Ari, porque uma das 10 centelhas que chegaram ao nível 125 é de Shimon Bar Yochai, que é a mesma centelha do Baal Sulam e a mesma centelha do Ari. Eles alcançaram isso. Outra pergunta de Arica, Chile. Este processo de aprendizado para equivalência de forma faz parte da alma ou algo individual? Ou uma alma coletiva? Boa pergunta, tem a ver com a última parte que vamos dividir agora e responder a pergunta. Nós podemos repassar as formas de aprendizado. Nos dizem que os cabalistas nos revelam a realidade superior com o seu alcance. E essa realidade superior que está alcançada revela que há uma realidade dos mundos superiores, que existe uma realidade, chama-se mundo superior, e que daí nasce tudo o que hoje percebemos nossa realidade. Portanto, começamos a receber a mínima sensação do mundo superior ou da realidade superior. É mínima, é uma sensação como sabores na Kabbalah. E esta sensação começa a crescer e começa então a ter a sensação e os graus dos mundos superiores. Destes mundos superiores começamos a obter direção e supervisão. Vejam vocês, a conexão com os mundos superiores vai nos dando direção e supervisão. E assim começamos então a desenvolver a realidade integral. Continuamos vivendo nos dois mundos, mas já entendendo este mundo. Então, nos damos conta com tudo que ocorre, o motivo das ações que ocorrem, começamos a nos dar conta quão longe estamos
quão longe está a humanidade, o que temos que fazer para construir. Começo a ver como maneja o ser humano, começo a entender a psicologia, o funcionamento do desejo de receber, e vou tendo uma compreensão totalmente integral das realidades. Começo então a conseguir, eu começo a vislumbrar que tudo que existe é dado por Ele. E Ele me dá, me mostra, e não há nada além dele. Ele como sustentador dos meus desejos, pensamentos, caminho, de tudo que eu creio que antes fazia, que poderia conseguir, e eu me dou conta que tudo vem dele. E tenho que aceitar que é o melhor caminho que existe. Então, recebe tudo e se dá conta que tudo, toda a origem é o Criador. E que nós simplesmente temos o nome de criatura. Mas isso é tão profundo de chegar a dizer que, como disse o Ricardo, é uma parte do próprio Criador. E consegue então, neste grau ele alcança o aprendizado que existe toda essa realidade só com um sistema. Só com um sistema único, perfeito. Um sistema perfeito único de doação. Este é o grau de alcance. Alguma leitura, Ricardo? Há várias. Vamos com as últimas perguntas. Bom, uma pessoa que estuda Kabbalah desperta Ormakif, a luz circundante, em proporção ao seu desejo pela espiritualidade. E é a luz que existe fora do seu Kli. A luz circundante corrige o Kli de tal forma que sua interação será com o fim de doar. A intenção para doar ao Criador e não a si mesmo converte no ato de recepção num ato de doação. E assim começa a ter equivalência de forma que a criatura começa a captar o que estava oculto dela. Sim, neste caminho que parecia ser tão longe, pela desigualdade de forma, amigos e amigas, depois a pessoa se dá conta do que significa como a pessoa olha para trás e vê, entre aspas, o malvado que era e o que é hoje. E começa a ver como atuar sob situações em que antes tinha reações muito terríveis, hoje são mais equilibradas. A pessoa começa a entender que este é um sistema onde começa a passar coisas e a pessoa tem que começar a entender que essas coisas são necessárias para que viva o processo de correção. Entende então como para chegar a ter um bom crisol tem que passar pelo fogo, então há várias compreensões que começam a surgir. Portanto, este caminho é um caminho onde nunca se disse que era fácil. E tampouco é um caminho terrivelmente difícil ou tortuoso. Não. É um caminho que a pessoa vai vivendo processos que deve viver porque ele é bom e bondoso. Ou seja, o que está por trás do caminho sempre é para o bem. Mas a pessoa tem que viver este processo. Não podemos dizer isso vem, não. Cada um de vocês vai ver isso, vai ter as sensações que necessitam para o processo e com toda certeza tudo está por trás, o Criador e o sistema geral apoiando. Vamos com outra pergunta, Ricardo? Ou tem a leitura? Eu acho que eu vou ler. Leia outra coisa, então. A pessoa obtém o desejo de doar gradualmente de cima para baixo, de um desejo pequeno, que é mais fácil corrigir, até o maior, seguindo a mesma ordem porque os graus desceram de cima para baixo. Todos os graus são a dimensão do desejo de doar. A escada dos graus está organizada de tal forma que, quanto mais elevado for o grau,
Mais afastado está o desejo de receber para si, e mais próximo é o desejo de doar. A pessoa quer gradualmente ter os graus de doação, até que é recompensada em dar só a aspiração de doar, sem qualquer recepção para si mesma. Neste momento, a pessoa está completa em Devekut verdadeira, em adesão com o Criador. Este é o propósito da criação. E o homem foi criado só para isso. Por isso que todos os mundos e tudo dentro deles não foram criados para si mesmos, senão que somente para levar o homem a subir pela escada dos graus. Quando a pessoa se corrige e está cheio com a luz, o sistema inteiro dos mundos e tudo o que existe dentro dele está incluído nele. Que lindo, Ricardo, os pensamentos. Temos 3 minutos. Poderíamos responder outra pergunta, depois repassar o que temos? Um pouco mais. Sim. Rosângela de Quito. O plano do Criador já está escrito? Poderia percebê-lo em todo o seu esplendor em nossa missão, antes de andar no caminho que temos que lembrar? Linda pergunta. E ótima reflexão, minha amiga. O caminho tudo está escrito, ou seja, quanto mais vão desenvolvendo este tema e começamos a ver os mundos superiores e nos dar conta dos partsufim, como funcionam as correções, os processos de Adão, o que é a serpente, o que é Adão e Eva, o que é um desconhecimento, vamos estudando no segundo ciclo, você se dá conta que tudo isso tinha que ser assim. Tudo estava determinado que fosse assim. E tal como lemos, o processo que deve viver é o processo que os cabalistas nos revelaram, que todos têm que viver. E vamos entendendo que tem muitos atrativos que a pessoa vai desfrutar. E o final do caminho, nessa construção que vamos desenhando e fazendo juntos, é um caminho muito agradável. Então, este pensamento que é refletido nesta pergunta vai experimentar, viver, pode sentir e pode dividir através da sua vida com uma vida vivente, uma carta que pode ser lida para que os outros também possam conhecer através de si do importante do sentido de transcendência que tem a sabedoria cabalística. Norma Castilhos da Venezuela. A meditação é um método de revelação para nos aproximarmos do Criador? Nós, no método Bini Baru, já temos, conforme o ensinamento dos cabalistas, uma forma de fazer as coisas. Não somos contra nenhuma das coisas que podem trazer de forma pessoal para essa realidade, para o corpo. Aportes de desenvolvimento corporal. Por exemplo, não restringimos se alguém se sente bem fazendo a medicina natural ou outras coisas, como acupuntura, etc. Que são disciplinas que de alguma forma provaram essa realidade e ser eficientes para ter uma boa vida na matéria. Ótimo! Talvez a meditação, yoga, possam oferecer isso. Mas quando falamos de Kabbalah, transpassamos o que é a matéria. O ensinamento da Kabbalah e as conquistas da Kabbalah e o ter esse desenvolvimento é uma forma consciente de esforço e alcance individual e coletivo, em vários graus. O que queremos dizer? Que aqui não há uma receita mágica para alcançar algo. Aqui existe um método que vem desde os primeiros cabalistas, permaneceu pela história por cada um deles e é o mesmo que hoje praticamos. Então vamos repetir.
Isso não está no processo da busca do encontro ou revelação com o Criador. Mas não deixamos de forma alguma uma restrição para sentir-se bem na sua vida material, nessa realidade, relaxar-se, ou energias internas, como quiser. Mas quando falamos de Kabbalah, é o outro sentido do desenvolvimento do sexto sentido. Não há outro além dele. Então, como nós entendemos tudo hoje em dia? Porque o cabalista começa a usar essa realidade, e há duas realidades, interna e externa, onde começa a trabalhar. E por isso que é uma ciência palpável, não faz parte do pensamento ou imaginação. Então é isso. Então é muito mais profundo este conceito de meditação também na Kabbalah. Então adiante vamos ver. Ricardo, quantos conectados tivemos? Mais uma pergunta. Temos 2 minutos. Cidade do México. Os mundos superior e inferior são criações do Boré, porque não há mais do que ele? Sim, tudo vem dele. Também é da criatura. Outra pergunta da Colômbia. O Boré está relacionado com o tetagrama das 4 letras hebraicas? Sim. Sim. As 4 faz a luz direta. Yud Kei Vav Kei. As 4 letras. Cada letra é uma ação, um desejo, essa é uma ação da luz, uma conexão. Agora sim, Ricardo. Mostrar o relógio. Quantos conectados tivemos? 44 conexões. Ótimo! Da Venezuela, Damaris, Nana, Sandra, Paula, Estados Unidos, Judite, Sarim, Leandro, René, Marc, Dari, Marta, José, Isidias de Tulancingo, Maria Jesus, Jorge de Tulancingo, Maria Inês, Reinaldo de Tulancingo, do México. Outros amigos de Tulancingo. Argentina, Cris, Graziela, do Uruguai, Manuela, do Chile, Eduardo, Isidora, Maruana, Costa Rica, Marvin, El Salvador, Fernando, do Equador, Fred, Cláudia, Juan Santiago, Espanha, Juan José e Carlos do Brasil. Bom, temos 2 grupos hoje presentes, Tulancingo, uma grande presença de amigos, e os amigos de Valparaíso, sim, de México, e outros de Vinha del Mar. Isso. Agora passaram para o nível intermediário. Ótimo. Muito obrigado. Esperamos ter entrado um pouco no que chamamos mundo superior, mas através das lições vamos entrar e conhecer mais esta bela sabedoria cabalística. Passem bem. Terça-feira, agora teremos já a primeira lição ao vivo, em língua portuguesa. Vamos responder perguntas, vamos repassar o tema. E agradecemos os técnicos, o amigo Rafael e o Carlito, e os moderadores. Muito obrigado, amigos e amigas. Boa semana. Ânimo, estamos começando a caminhar na via que nos levará à adesão com o Criador. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, amigos.